Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Muito bem, Hoje eu quero meditar com você em um trecho muito especial da Bíblia Sagrada, que é uma das 7 cartas que Jesus ele mandou ao seu servo João escrever na ilha de Patmos. Bem, nós sabemos que estas cartas elas foram literais, ou seja, Jesus escolheu 7 igrejas espalhadas na Ásia e os problemas que elas estavam vivendo para mandar João escrever a elas. Porém, todavia, nós que estudamos as Sagradas Escrituras, sabemos que houve uma razão específica para esta escolha, ou seja, para que Jesus tivesse escolhido estas igrejas com os seus devidos problemas. Sabe por quê? Porque cada uma dessas igrejas, envoltas em seus problemas particulares, elas representavam de forma profética as 7 gerações de igrejas que haveriam de existir até o fim de todas as coisas. Sendo isso verdade, nós estamos tratando de um livro profético, de um livro que fala do fim, e entendemos que Jesus não perderia tempo nessa revelação apocalíptica de tratar de problemas particulares de uma congregação da Ásia. Isso poderia ser tratado sem que fosse escrito e eternizado nesse livro um problema pessoal de alguém, ou de algum líder, ou de uma pequena congregação com 30, 40 pessoas. E João estava ali naquela ilha, aprisionado, por causa da palavra de Deus. Tudo em nossa vida é permitido por Deus. O Senhor, Ele não perde as rédeas de nossa história, de nossa vida, mesmo que estejamos em cadeias, em celas, perseguidos, atribulados, afligidos ou passando qualquer situação. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Embora não tenhamos a capacidade no momento, às vezes, de discernir, de dimensionar, de compreender a razão pela qual estamos enfrentando isso. João estava lá. Uma coisa terrível, preso naquela ilha. Não havia forma de escape, condenado a trabalhos forçados, a arrebentar pedras até o fim da sua vida. Mas ali Jesus se manifesta a ele. Manifesta a sua glória. Alegra, conforta e consola o coração desse velho apóstolo. E manda que ele escreva. Porque o que ele iria rabiscar em um papiro preso naquela ilha
seria importante demais. Na verdade, a importância excederia aos demais livros, porque logo no princípio, João escreve um detalhe importante, ele diz assim: bem-aventurado é aquele que lê. Este é o único livro da Bíblia Sagrada que traz essa expressão, que somente em ler estas palavras, a pessoa que o fizer já estará sendo abençoada. Seus olhos vão começar a se abrir. Seu coração vai começar a se abrir para coisas que são eternas. E ele vai começar a deixar de lado, para trás, aquelas coisas que são passageiras, somente em refletir nessas revelações. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Então há uma bênção para a nossa vida. Somente em lermos e ouvirmos, e ao buscarmos colocar em prática aquilo que ouvirmos, vai abençoar nossa vida e tem poder de mudar a nossa história. Bem, já que nós compreendemos que essas cartas são, além de literais, são proféticas, e que estas 7 igrejas foram escolhidas por Jesus por trazerem problemas proféticos das gerações das futuras igrejas. Então, se vamos ler a última, estamos tratando de nossa história. E você pode pensar, bem, missionário, mas como o senhor pode fazer uma afirmação dessa, que estamos tratando de nossa história, que somos a última geração da igreja na terra? Bom, basta que você tenha um mínimo de capacidade de discernir, de compreender os fatos, de observar as notícias ao seu redor, um pouco de instrução, para que você acesse as páginas informativas da internet e perceba o que está acontecendo no mundo financeiro, econômico, político, religioso, e você perceba que nós estamos vivenciando o cumprimento das profecias bíblicas. O amor, ele não vai se esfriar, isso já aconteceu, já se esfriou. Falsos profetas não irão se levantar, mas já se levantaram numa quantidade gigantesca e já estão enganando a muitos. E até os próprios escolhidos às vezes começam a se deixar levar pela ilusão desses homens. Capítulo 3, verso de número 14, diz assim o texto sagrado: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Sabe, quando eu estava lendo esse texto sagrado, antes de vir para a rádio, o Espírito de Deus, ele me chamou a atenção para um fato muito interessante. Em todas as cartas, Jesus dava uma qualificação a si próprio, para que estas igrejas entendessem quem estava falando com eles. Em uma carta, ele diz que aquele que escrevia ao anjo da igreja, isso diz aquele que tem a espada de 2 gumes, a espada de 2 fios.
Isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Isso diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo. Isso diz aquele que tem na destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Mas, para Laodiceia, ele traz à tona, ele faz emergir uma das definições sobre a sua pessoa. E ele diz: quem está escrevendo a você, Laodiceia, é aquele que é o Amém. Isso diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém significa assim seja. É dessa forma que você termina. É dessa forma que você põe um fim às suas preces, às suas orações. Amém. Acabou. Que assim seja. Este é o fim. E Jesus, ele faz emergir esta sua qualificação. Isso diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, como ele disse a todas as demais igrejas. Conheço as tuas obras, que não és nem frio, nem quente. Oxalá, ou seja, quem dera, fostes frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é uma expressão violenta. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Amém, a fiel testemunha e verdadeira, o princípio da criação de Deus, ele está dizendo a uma igreja: vomitar-te-ei da minha boca. Veja, nós precisamos caminhar passo a passo. Ele não está escrevendo a um centro de magia negra ou um lugar de adoração a Satanás ou a um terreiro onde se praticam obras de voodoo, onde se arriam despachos para invocar demônios. Ele está escrevendo a uma igreja e ele está dizendo que tem nojo, tem ânsia de vômito. Ele está dizendo que há algo no corpo dele, assim como um alimento estragado, como você come algo que está embolorado, estragado, e aquilo está lá dentro de você, e aquilo faz parte do teu corpo, mas aquilo está te fazendo mal, aquilo está te causando ânsia de vômito. Você tem que botar aquilo para fora, para que aquilo não te cause um mal, um dano ainda maior. Aquilo está dentro, faz parte do teu corpo, mas precisa ser expelido, precisa ser jogado para fora, precisa ser vomitado. E Jesus disse que esta igreja aqui, esta igreja num estado de mornidão, não é nem fria e também não é quente, mas ela tem um estado de mornidão. Jesus disse que esse tipo de gente, Jesus disse que esse tipo de igreja lhe causa ânsia de vômito, e ele precisa tirar do seu corpo, expelir, sair para fora de si.
Preste atenção. Verso 17, ele diz assim: como dizes, essa é a característica desta igreja. Preste bem atenção, você que está me ouvindo. Jesus está dizendo que essa igreja diz assim: rico sou, veja, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Preste bem atenção na característica desta igreja. Eu estou rico, enriquecido, não tenho falta de nada, ponto e vírgula. E Jesus diz agora: mas na verdade, tu não sabes que és um desgraçado. Meu irmão, que expressão violenta, não é? Meu Deus! Sabe, hoje eu postei em meu Facebook uma reflexão sobre o amor. Porque nós estamos acostumados a ouvir frases sobre amar ao próximo. E isso é bíblico, é verdadeiro. E é uma característica através da qual os discípulos de Cristo são conhecidos, se nos amarmos uns aos outros. Mas o que eu questionei foi: o que é o amor? Porque eu noto que existem pessoas que associam o amor à indiferença. Jesus amou de forma verdadeira e intensa todas as pessoas ao seu redor. Mas esse amor jamais lhe impediu, pelo contrário, o motivava ainda mais a falar a verdade, doesse a quem doesse. Porque amar alguém não é aceitar a sua iniquidade, a sua perversidade, a sua ganância, a sua estupidez, a sua ignorância, a sua arrogância. Isso tem outro nome. Isso é covardia. Isso é camuflar sentimentos. Isso é interesse. Amar anda de mãos dadas com dizer a verdade. Então o que Jesus está fazendo aqui é manifestando amor. A minha vida e a sua vida. A nós que estamos nessa grande igreja de Laodiceia, preste bem atenção. Nós não estamos nos referindo a denominações, e não é isso que João, na ilha de Patmos, está rabiscando com um carvão e um papiro qualquer. Não. Nós estamos falando sobre o aspecto, sobre a atmosfera que reina a nível espiritual, sobre a igreja de Jesus no fim dos tempos. Isso não quer dizer que todos estejam assim. Não, não quer dizer. Mas isso quer dizer que esse é o aspecto que impera. Esse é o aspecto que reina. Essa é a situação que envolve a igreja do Senhor Jesus nesse período da história. Mornidão. Mornidão. Nem quente e nem frio. Não há fervor espiritual. Não. Note, mais uma vez eu digo, estou me referindo ao aspecto global que envolve a igreja. Nem todos são assim. Existem servos e servas de Deus que verdadeiramente estão aos pés do Senhor, debaixo de sua graça e de sua unção. Homens e mulheres que pregam a verdade e doam a quem doer. Homens e mulheres que estão se preparando para se encontrar com Jesus. Se encontrarem com Deus. Homens e mulheres cientes de que aqui não é o nosso lugar, de que nada levaremos desse lugar e que estão ajuntando um tesouro no reino dos céus. Mas o aspecto que envolve hoje a igreja é a mornidão.
gente que não busca a Deus, gente cuja oração não passam de meia dúzia de palavras, e estas palavras são apenas para pedir coisas. Um carro, uma geladeira, um fogão, uma casa, uma roupa, um sapato, um novo emprego, um novo salário, prosperidade, cura de enfermidades. Mas isso não é ruim, missionário. Não devemos, é claro, que você é uma pessoa inteligente, sabe que isso não é ruim, isso é uma coisa boa. Deus, Ele nos ama e Ele tem prazer em nos abençoar. Jesus ensinou isso claramente quando exortou os seus discípulos a olharem para os lírios do campo e para os pássaros e disse: vosso Pai cuida deles. Essas plantas existem, às vezes ninguém sequer chega a olhar, ver, contemplar. Mas nem Salomão se vestiu de forma tão harmoniosa como um lírio do campo. E os pássaros não plantam, não semeiam, não ajuntam em celeiro, não estão preocupados de Deus. Vosso Pai as alimenta todas. Fomos exortados por Jesus a não estarmos ansiosos por essas coisas, porque Deus tem prazer em dar estas coisas a nós. Elas não são as mais importantes, elas são acrescentadas. Fomos exortados por Jesus a buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque estas bênçãos, meu irmão, que ocupam a mente, o coração e o pensamento da maior parte das pessoas que hoje frequentam as igrejas, elas meramente são acrescentadas, elas não são as mais importantes, e nós não precisamos convencer a Deus a fazer isso por nós. Ele faz de maneira generosa, Ele faz de maneira graciosa. Não precisamos pagar e não precisamos colocar nada em um envelope para convencê-lo a nos curar, ou nos prosperar, ou abençoar. Então não devemos ser fiéis em nossos dízimos e ofertas. Não é isso que eu estou dizendo, isso é bíblico e é correto. Devemos honrar a Deus com a primícia de todas as nossas rendas e devemos ofertar de todo o coração e com alegria. Devemos contribuir e ajudar o nosso próximo para que não falte nada a ninguém ao nosso redor. Não devemos ser hipócritas e dizer apenas vou orar por você, para Deus fazer uma obra e não dermos a Ele o suficiente para que Ele se alimente, que Ele se agasalhe, que Ele se cubra do frio. Não podemos ser hipócritas. O que eu quero dizer é que Deus nos ama e nos abençoa. E que somos exortados a buscar essas coisas do reino dos céus. E erguer os nossos olhos. Mas quando nós olhamos para esse estado de mornidão e procuramos discerni-lo, compreendê-lo, como se nós pudéssemos abrir um corpo que está morto, irmão. É aquela história onde a palavra de Deus, onde o Senhor ele disse assim, que existem certos tipos de pessoas que eles têm nome de que estão vivos, mas estão mortos. Mortos em seus delitos e mortos em seus pecados. Isso é um estado de mornidão, é um corpo que está apodrecendo, é algo que está causando ansiedade de vômito, faz parte do corpo de Cristo, está inserido em seu corpo, mas é algo podre, é algo morto, é algo que precisa ser extirpado, tirado para fora, que está causando nojo. E se nós pudermos abrir esse corpo e olhar dentro dele para fazermos uma autópsia, para podermos discernir, compreender a causa da morte. O que é que significa esse estado de mornidão? Ou não devemos refletir sobre isso? Ele está falando para uma igreja, não é para um simples bando de quimbanda. Ele está se dirigindo a uma igreja e ele está dizendo que tem nojo, que está lhe fazendo mal. E que ele diz, oxalá, quem dera você fosse frio. O estado de frieza
são aqueles que estão na lama dos porcos, injetando droga na veia, com um cachimbo na mão, colocando crack e destruindo a própria alma e a própria vida. São aqueles que estão perdidos, eles estão frios, eles sabem que estão condenados, desgraçados e miseráveis dessa vida. Mas é melhor estar nesse estado. Veja o que Jesus está dizendo. Oxalá fosse espírito. Oxalá vocês estivessem nesse estado de degradação total, porque quem está assim corre o risco de recobrar o seu juízo, cair em si, levantar a cabeça como filho pródigo e dizer: eu vou sair dessa lama, eu vou sair dessa desgraça, dessa miséria, e eu vou para os braços do meu pai. Mas o morno não. O morno é aquele filho mais velho da parábola do filho pródigo. Ele é o morno. Ele não chama a atenção de ninguém. Trabalhando na casa do pai, come na casa do pai, almoça na casa do pai, veste as roupas que o pai dá. O pai é rico, não é? E ele está ali na casa do pai. Não é verdade? Ele não chama a atenção de ninguém, porque ele não faz arruaça, ele não enche a cara de cachaça, ele não injeta droga na veia, ele não cheira cocaína. E ele está ali trabalhando na fazenda do pai, e todos dizem: ele é filho do pai. Mas quando aquele miserável, ele volta da lama dos porcos para encontrar-se com o seu pai, ele foi disposto a aceitar, até mesmo não ser mais considerado como filho. Ele reconhece seus pecados, ele reconhece o estado de miséria, ele reconhece o estado de depravação, ele reconhece que ele é frio. E ele foi para lá disposto a ser empregado na fazenda. Porque até os empregados do meu pai, disse ele, comem do melhor. E eu estou aqui querendo comer comida de porco e nem isso me dá. Quando aquele miserável chega lá, o irmão mais velho fica furioso. Quando o irmão mais velho vê aquela festança na sala da fazenda, na sede da fazenda, as luzes, a música e as risadas e a alegria, ele pergunta: o que está acontecendo? O velho ficou doido, o sol queimou o miolo dele. Que festa é essa? Mas você não está sabendo? O seu filho, o seu irmão, o filho mais novo de seu pai, aquele moleque, ele voltou. E o seu pai mandou dar banho, novas vestes, um anel no dedo, novas sandálias, mandou matar um bezerro cevado para fazer um churrasco, uma festa enorme. E aí ele deixa transparecer, vem à tona o que estava lá dentro, o sentimento, o coração daquele homem. Ele não estava nem aí para o sentimento do pai, para as lágrimas do pai por aquele rapaz que saiu e se perdeu na lama dos porcos. Ele não estava nem aí para o sentimento do coração do pai, por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão no estado de mortos. Ele não está nem aí, ele queria o seu prato na mesa, a sua roupa limpa, a sua roupa de cama arrumada. E assim estão a maioria das pessoas da igreja, não estão nem aí para aqueles que estão perdidos nesse mundo, para aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus nessa terra. Eles só querem receber e entram em campanhas para receber mais, e entram em novas campanhas, estão dispostos a dar vantosas ofertas. Mas é a cobiça e a ganância que os move a fazer isso. É o próprio umbigo, são as suas próprias necessidades. Ele é incapaz de mover-se uma palha sequer, de dar R$1, 50 centavos, para contribuir de alguma forma para que vidas sejam libertas, salvas e transformadas. São os irmãos mais velhos. Não injetam drogas, não enchem a cara de cachaça, não saem com prostitutas por aí, não se prostituem nos bordéis da cidade, estão na casa do pai, comem do bom e do melhor, mas é só o pai que sabe o que está dentro do coração desse irmão mais velho. Ele não é frio e nem é quente, ele é morno. Esta é a situação, o estado de mornidão espiritual. Mornidão.
isso pode não ser grave para você. Segundo o nosso conceito, é melhor estar na igreja do que estar no mundo. Não é assim que você pensa, não? Jesus disse que não. Ele disse que estar na igreja, num estado de mornidão, alguém que não ouve mais sua palavra, é porque foi para essa igreja aqui, ó. Foi para essa que ele disse: eis que eu estou à porta e bato, se alguém aí dentro ouvir a minha voz. Foi para ela. Eles estavam lá dentro cantando hino, corinho, pregando, abrindo a Bíblia, fazendo apelo, pedindo ofertas lá dentro. Tudo em nome de Jesus. E Jesus disse que estava do lado de fora, não estava no meio deles. Por mais que eles recitassem os versículos bíblicos, quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles, e alguém dizia: Jesus está aqui, os outros: aleluia, estou sentindo uma roupinha, oh glória, e alguém desce uma cambalhota, e alguém desce uma roupinha, uma volta, e estou sentindo a presença de Deus. Jesus está lá fora, dizendo: eis que eu estou à porta e bato, para ver se alguém aí dentro cria juízo e abre o seu coração e ouve a minha voz. Às vezes, estar numa igreja com os seus ouvidos bloqueados, com o seu coração fechado, é muito pior do que estar nas drogas, na prostituição, na cachaça. Lá o sujeito sabe que é um desgraçado. Lá o sujeito sabe que é um miserável, mas corre o risco de criar juízo, dele se arrepender, dele sair da lama. Ele sabe que está na lama, ele sabe que está no meio dos povos, ele sabe que está fedendo. Mas o sujeito que está ali, no estado de mornidão, é nesse estado que o diabo quer te conservar, meu amigo. É nesse estado que o diabo quer te manter. Você pensa que Satanás está trabalhando para te levar para as drogas, para te levar para o lutar. Não, ele não está trabalhando por isso. Ele quer te manter nesse estado de mornidão. Ele conhece a Bíblia. Ele sabe que esse estado de mornidão é o melhor estado que você pode estar para o diabo. Porque você vai para o inferno com Bíblia e tudo, com cantor cristão, com terno e gravata. Você vai para o inferno e o diabo sabe disso. Sabe, quando eu observo, preste atenção no que eu vou dizer. Preste atenção. Porque isso que Jesus disse aqui para mim é grave. Isso é grave. Jesus, ele está dizendo aqui, e tu não sabes, quer dizer, não há discernimento, não há compreensão. A pessoa está pensando que está tudo bem, meu irmão. Ele está lá com o seu terno, com a sua gravata, a sua Bíblia, o seu sapato engraxado, ele está achando que está tudo uma maravilha. Ricos são, não tenho falta de nada. E quantos são ricos realmente? Quantas denominações, quantos pastores, missionários, é contra a riqueza? Não, eu não sou contra. Eu sei que Deus, ele pode prosperar. Oh, meu Deus, como pode? Ele é o dono do ouro e ele é o dono da prata, mas preste atenção. A riqueza nunca foi, jamais será sinônimo de bênção de Deus. Ou seja, a única forma de nós detectarmos se o homem é abençoado por Deus não é a sua conta bancária. Não, de forma alguma. Porque eu me espanto. Eu me assumo. E eu arregado os olhos quando leio a Bíblia Sagrada e vejo Jesus daquele monte próximo ao mar da Galileia, enchendo o peito, olhando para aquela multidão assentada na relva, olhando para ele, dizendo a essa multidão: bem-aventurados são vós os pobres, porque vós é o reino dos céus. Bem-aventurados são vós que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Bem-aventurados são vocês que agora estão chorando, porque havereis de sorrir. E eu vejo Paulo dizendo: nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada poderemos dele levar. E se tivermos com o que vestir e o que comer, estejamos com isso satisfeitos. Então, quando nós vemos essas coisas, percebemos que o padrão para a vida de um servo de Deus não é o da riqueza e da abastança. Isso são exceções. Deus pode fazer isso na vida de quem Ele quiser fazer. Apenas a palavra de Deus recomenda: se tuas riquezas aumentarem, cuidado, não ponha nelas o vosso coração. É por isso que Paulo diz: aqueles que querem usar da fé para se enriquecerem caem em grandes laços de perdição eterna. Mas os pregadores da prosperidade, eles não fazem menção desses textos sagrados, eles vasculham os textos que podem despertar a ganância na vida das pessoas e dão a elas um Deus totalmente diferente da Bíblia Sagrada. E quando você faz isso e converte alguém a esse suposto Deus imaginário, você não está convertendo essa gente a Cristo, mas convertendo essa gente a uma ilusão criada pela tua própria ganância. Jesus chama essa gente e diz: tu não sabes, tu não tens discernimento, seus olhos não se abriram para compreender que tu és um desgraçado. Meu irmão, isso é grave, isso é sério. Eu sou rico, sou abastado, não tenho falta de nada. Quantos pregadores são riquíssimos? Não estou falando de rico, não, estou falando de riquíssimos. Ministérios que são proprietários de emissoras de televisão, de rádio e de meios de comunicação, mas não abre para mais ninguém. A não ser que você pague uma verdadeira fortuna a eles. Por mais ungido que você possa ser, por mais profeta que você possa ser, isso não interessa a eles. A questão é outra, a questão é grana, é homem. Não é unção de Deus, não é se você é um ganhador de almas, não é se através da tua palavra vidas vão se converter, não é grana, é dinheiro. São ricos, abastados, e de nada tem falta. Aviões, fazendas, gado Nelore, carrões. Enquanto a maioria dos membros mal tem o arroz e o feijão para pôr na mesa. E eles podem dizer: eu estou bem, eu estou abençoado. Olha só. Hein? Eu estou abençoado. Deus tem me prosperado. Olha só. Deus tem me prosperado. Eu estou rico, abastado, eu não tenho falta de nada. E Jesus viu você um miserável. Você, na verdade, é pobre. E você está cego. E você está nu. Você não tem nada. Eu às vezes fico vendo com muita tristeza no meu coração. Eu sou sincero em dizer isso a você. Pregadores, bons pregadores, excelentes pregadores que eu já vi, ungidos por Deus. Mas de repente o tempo vai passando e aí nós vamos vendo a sagacidade do diabo, irmão. Tem gente que se ilude com Satanás, pensa que ele é um bobalhão, um retardado. Estamos falando de um estrategista. Um estrategista. Ele sabe o que está fazendo. E quando eu vejo pregadores em que, com o passar do tempo, se deixa aflorar que o grande desejo, o grande anseio do coração deles
Na verdade, é ser deputado federal ou senador da República. Debaixo da desculpa de ajudar o povo de Deus e de influenciar na causa que a eles diz respeito. Conta outra, né? Eles deviam entregar o salário deles para alguma entidade filantrópica. Nós não precisamos disso. Sou contra o cristão na política? Não, não sou. Pode exercer qualquer função. Pode ser até presidente da República. Você pode colocar o presidente da República, ministro de Estado, todo mundo cristão. Que eu lhe digo que está escrito na Bíblia, não voltará atrás, e nós estamos caminhando para o caos. Estamos caminhando para o domínio do anticristo. Estamos caminhando para o fim. Mas eu comentava com uma pessoa que, diante desse quadro desses pregadores que se tornaram deputados, eu não estou falando mal de ninguém, só estou falando a verdade. Eles nada podem fazer pela causa dos evangélicos. Nós não temos causa. Nosso lugar não é aqui, é o reino dos céus. Quem nos defende é Deus. Preste atenção no que eu vou dizer a você. Eu considero muito mais coerente o Tiririca. É verdade. Não fique rindo, não. Eu vejo muito mais coerência no Tiririca, no palhaço Tiririca, porque ele foi eleito com uma quantidade gigantesca de votos. Nunca se viu um deputado tão votado como o Tiririca. E a força para ele se eleger foi ele dizer no ar, na televisão, no espaço dele: eu não sei o que o deputado faz. Me elege que eu vou lá saber. 2 anos depois, o palhaço Tiririca entrevistado, deprimido, triste, ele diz: eu não vejo a hora de vencer o meu mandato e ir embora daqui. Eu quero voltar a ser palhaço, porque um deputado não pode fazer nada. Seus projetos, para serem realmente concretizados, é preciso que os outros também voltem. É uma aliança que é necessário ser feita, e ninguém vai fazer com que o seu projeto vá à frente se você não entrar em aliança com todos os demais. E assim se perdem grandes pregadores. Para a ambição, a posição, status, o alto salário e outras coisitas mais que só Deus sabe o que se passa, não é verdade? Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Você acha que eu estou falando duro? Duro quem está falando é Jesus. Porque ele está chamando de desgraçado, ele está chamando de miserável. E ele está dizendo que é um pobre, é cego e está nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueça de verdade. Olha só. Vestes brancas, para que te vistem e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amam, se for zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém aí dentro ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer. Preste atenção. Significa que tem gente derrotada no meio de tudo isso. Mas ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono,
assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, disse o Mestre, ouça o que o Espírito diz à igreja. Certa vez perguntaram a um dos maiores evangelistas desta geração, Billy Graham. Ele que era amigo pessoal de chefes de Estado. Não sei agora, ele já está bem velho. Mas até poucos anos atrás, os chefes de Estado dos Estados Unidos da América se aconselhavam com Billy Graham. E uma vez foi proposto a ele que ele se candidatasse, que ele entrasse para a política e que ele fosse candidato a presidente dos Estados Unidos da América e que ele teria apoio de fulano, beltrano, ciclano do partido tal. E Billy Graham respondeu assim: eu não posso ocupar um cargo menor do que aquele que eu já ocupo. Meu cargo está acima desse. Eu sou embaixador do reino dos céus. Essas foram as palavras de Billy Graham. As propostas que lhe fizeram para que ele entrasse na política. A política não é do diabo. Não. Mas o homem que é levantado por Deus para pregar esse evangelho, podem ter cristãos em qualquer função, qualquer cargo, deputado, senador, presidente da República, ministro de Estado, podem ter, não tem problema. É melhor do que ser macumbeiro. Mas não vai resolver a minha vida, não vai mudar as profecias, não vai mudar os fatos proféticos. Estamos caminhando num grande funil que vai desembocar diante do juízo de Deus. Todos nós. Todos nós. Nunca se esqueça disso. Em nome de Jesus.